o Braga Neto, caso seja condenado por todos os crimes que a Polícia Federal atribui a ele, ele pode pegar até 41 anos de prisão, né? É uma pena pesada, se somadas, né, as penas de todos esses crimes, e são 4 os crimes imputados ao Braga Neto, que é obstrução de justiça, pelo qual ele foi preso preventivamente agora, né? Porque quando você tenta obstruir justiça, você atrapalha as investigações. Então, obstrução de justiça, associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor o poder constituído por meio de violência ou grave ameaça. Vamos lembrar que, como a Zenha colocou aqui no começo, o Braga Neto é apontado como líder do plano para assassinar o presidente Lula, para assassinar o Alexandre de Moraes, o Geraldo Alckmin. Então, isso entra na tentativa de depor o poder constituído por meio de violência e grave ameaça, né? A associação criminosa, porque ele faria parte desse grupo que tentou o golpe de Estado, e a abolição do Estado Democrático de Direito, que é justamente a tentativa de golpe. Cada um desses crimes, por exemplo, a associação criminosa dá até 8 anos de prisão, a obstrução de justiça tem mais 8 anos de prisão, a abolição do Estado Democrático de Direito, mais 8, tentativa de depor o poder constituído por meio de violência, mais 12 anos de prisão. E aí você tem ainda um agravante de quando há envolvimento de funcionário público, o que pode adicionar até 5 anos a essas penas. O Braga Neto é um funcionário público, né? Então, somando tudo, 41 anos de cadeia, caso o Braga Neto seja, de fato, condenado. A Zenha e Ana. Mas vamos lembrar que ele ainda não foi alvo de denúncia, ele foi indiciado, né? Vai caber à PGR denunciá-lo e depois ir a julgamento. É importante ressaltar que a prisão do general Braga Neto foi prisão preventiva por tentativa de obstrução de justiça. Isso, em tese, não muda em nada a situação do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, dentro de uma normalidade, o que aconteceria agora seria a apresentação de uma denúncia, o relatório, em parte, já foi terminado, apontou a responsabilidade de 37 pessoas, agora de mais 3, mas houve, comprovadamente, uma tentativa de obstruir a justiça, dando palpite na delação do Mauro Cid, tentando obter cópia dessa delação e até, pelo que consta do pedido da Procuradoria-Geral da República, discutindo termos da própria delação. Então, isso é um problema gravíssimo que levou à prisão pela obstrução de justiça. Se o ex-presidente Bolsonaro não se manifestar e mantiver com respeito ao Poder Judiciário, com respeito à Polícia Federal, com respeito à Procuradoria-Geral da República, ele poderá, sim, responder o processo em liberdade, salvo se ocorrer alguma outra questão nesse sentido. Vou trazer já a segunda parte da fala do Cacai. Porque aqui o Cacai, Ana e Ivan, ele faz uma celebração da prisão do Braga Neto como algo que terá um grande impacto na história do Brasil. Tudo isso, gente, se interconecta, como vocês sabem, a prisão do Braga Neto, a fuga desse pessoal para fora do Brasil, enfim. Vamos ouvi-lo celebrando a prisão do Braga Neto, que aconteceu no sábado. O que é um marco, né? Até escrevi um artigo essa semana em que eu falo que se tivesse tido prisão em 68 de alguns generais que estavam patrocinando a ditadura, talvez esse fato de hoje não estivesse ocorrendo. Mas o que mais importante é ver como as instituições estão fortalecidas. Foi preso um general forte, de 4 estrelas, que ocupou cargos importantíssimos no outro governo, foi candidato a vice-presidente da República, e não houve absolutamente nenhuma hipótese de abalo institucional, nada. Não houve sequer reação, ao contrário. Eu acho que o Exército até reagiu favoravelmente, as Forças Armadas reagiram favoravelmente. Então, sobre esse aspecto, é muito bom. Agora, sobre a hipótese de abrir caminho de um eventual revogação dessa prisão preventiva, é claro que isso vai ser discutido pela defesa. A defesa tem, no processo penal democrático, tem um amplo direito de tentar provar que, evidentemente, não houve exatamente uma tentativa de obstrução. Essa é uma discussão técnica que vai se dar. Como eu conheço apenas a decisão do ministro e a manifestação do Ministério Público, eu não sei o que a defesa vai poder juntar para tentar infirmar o que está posto. O que está posto ali significa que havia necessidade, sim, de uma prisão preventiva, que, evidentemente, é a excepcionalidade. Mas ele tentou fazer a obstrução. Basicamente, o que ele está dizendo, Ana Prestes e Ivan Longo, pode ser sim
que o Braga Neto não fique direto na cadeia, que ele consiga o relaxamento disso, acha improvável o Cacai, e ele menciona, né, Ana, a gente tem falado tanto isso aqui, se isso tivesse acontecido lá, por exemplo, na ditadura, eu mostrei lá a foto do Silvio Frota e do Jaime Portela, generais que tentaram dar o golpe dentro do golpe. Apesar disso, Ana, você lembra disso? Não, você era muito jovem, não lembra. Mas, apesar disso, dos caras tentarem dar o golpe dentro, eles foram afastados, mas não foram presos pela ditadura. Óbvio que não, eram todos colegas. Não. O cara podia fazer o diabo na ditadura um contra o outro. Não, esse é meu amigo. Mais ou menos como está acontecendo com o Braga Neto, que está lá, se não na sede do Comando Militar no Leste, na região do comando que ele, né, da região militar que ele já comandou, numa sala com ar-condicionado, TV, deve estar lá recebendo continência dos amigos dele. Pois é. Ou seja, a gente não necessariamente o Bolsonaro, para resumir o que o Cacai disse para o Ivan no áudio, não necessariamente o Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias. Vamos seguir com o giro com essa aqui, essa lacração. O que é isso, Ivan? Foi uma cena bizarra ontem na Câmara dos Deputados, durante discussão em uma comissão, que foi protagonizada pelo Marco Feliciano e outros deputados bolsonaristas, entre eles o Hélio Costa, o Gilvan da Federal, entre outros, que estavam ali provocando a deputada federal Talíria Petroni e também a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Com uma postura totalmente infantil, né? Esses deputados bolsonaristas, eles têm por hábito atacar parlamentares mulheres de esquerda com piadas, né? Da maneira mais bizarra. E a suposta motivação ali dessa discussão foi uma intervenção da Daiane Santos em prol da Talíria Petroni, que teria sido chamada de maconheira pelos deputados bolsonaristas. Assim, uma cena lamentável e bizarra. E aí, em dado momento, esses bolsonaristas começaram a gritar Bolsonaro, 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 assim como se fosse uma turma do fundão da quinta série, assim, olhando em direção à deputada, provocando. Só que a reação da Talíria Petroni foi impagável, porque ela os colocou sem falar uma palavra nos seus devidos lugares, né? Apontou para eles e, como quem diz, né? Olha essas crianças, o que elas estão fazendo aqui no Congresso Nacional. E o vídeo viralizou rapidamente. Vamos assistir para vocês terem uma ideia. A Talíria até fala, né? Porque esse vídeo ela que postou, então ela colocou POV, que é point of view, né? Você, que é ponto de vista, né? Você é professora e sabe lidar com birras. Né? Lidou com uma professora, com a turma do fundão do colégio mesmo, né? Eu achei engraçado na cena, Ivan. Ela faz. Vamos ver de novo, que acho que vale a pena. Ela fazendo assim, a quarta série, né? Que nem professor faz com as crianças na escola. E eles gritavam Bolsonaro e o povo do lado de cá, na cadeia. É engraçado, vamos ver. Que nível, gente, essa câmera, hein, Ana Prestes? É desse jeito que está aqui. Muita gente comentou isso nas redes, muita gente. Sim. Vamos lá, Ivan. Pois é, isso foi motivo de bastante discussão nas redes sociais, né? A edição que o Fantástico fez da entrevista do Lula, né? Fazendo uma defesa, basicamente, da Lava Jato e falando que o Lula teve direito de defesa, né? Depois da fala do Lula, em que o Lula diz ali na entrevista que não teve o amplo direito de defesa, né? Que primeiro prenderam, depois ele pôde se defender, o Fantástico mostrou uma edição ali recuperando, como foi inclusive com imagens do advogado do Lula, à época o Cristiano Zanin, né? Em audiências ali com o Moro, como se a presença do advogado garantisse o princípio de defesa, né, o direito de defesa. Não é exatamente disso que o presidente estava tratando, né? Ele não teve direito de defesa, até porque ele foi julgado por um juiz parcial, né, um juiz suspeito. De qualquer maneira, isso repercutiu muito e a deputada federal Gleisi Hoffmann foi às redes sociais para corrigir a matéria do Fantástico, né? Então vejam o tweet dela, né? Corrigindo o Fantástico. Lula nunca teve direito à presunção de inocência porque foi processado e julgado por um ex-juiz parcial.
não apenas incompetente. O seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedidos de perícias e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva ilegal, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF. Né? Então, a presidenta do PT se manifesta aí sobre algo que dominou bastante as redes ontem, né? Que de fato chamou bastante atenção. Para quem não assistiu a entrevista, a repórter, jornalista, Sônia Bride, ela pergunta para o presidente Lula sobre a prisão do Braga Neto. E o presidente Lula, ele responde que o Braga Neto merece ter toda a presunção de inocência, mas se ele for culpado, tem que cumprir, né, a condenação. E aí o presidente Lula fala, coisa que eu não tive, presunção de inocência. E aí a Sônia Bride fala, não, presidente, o senhor passou por vários processos na justiça, ela quis dizer o seguinte, não, você teve presunção de inocência, assim. Essa foi a pior parte da entrevista, né? Porque muita gente ontem colocou assim, até como se tivesse sido uma espécie de uma armadilha. Acho que a minha internet está ruim. O nosso chat trouxe Tony Bastos. Não, então, assim... Tony Bastos, eu fiquei revoltada com essa edição que levantou a bola. Vamos conversar um pouquinho com o chat, Ana, mas eu queria te perguntar, enquanto você puxa o chat aí, parece que a Globo, Ivan e Ana, não larga a mão da Lava Jato, é essa a ideia, né? Eles não largam a mão da Lava Jato. E, Azenha, quando eles falam quando a Sônia Bride fala para o Lula, mas o seu processo passou por várias instâncias, você teve direito de defesa e tudo mais. Quando se fala em direito de defesa, não é o simples fato de você poder ter um advogado e apresentar um recurso, né? Direito de defesa, como a deputada Gleisi Hoffmann colocou, você poder, por exemplo, seguindo ali o ordenamento jurídico, poder produzir as provas para provar a inocência do seu cliente, coisa que a defesa do Lula foi impedido, né? Ou mesmo a condução coercitiva, né? Quando conduzem o Lula coercitivamente para prestar um depoimento, ainda que sua defesa estivesse à disposição na época, enfim. E outra coisa, né? O processo dele foi anulado, ou seja, ele foi preso dentro de um processo ilegal. Isso não é direito de ampla defesa, né? Enfim, isso todo mundo sabe, mas a Globo ainda sente saudades da Lava Jato, né? Que história é essa bizarra, Ivan? Que história bizarra é essa aqui? Pois é, Azenha, um grupo de foragidos da justiça brasileira foi encontrado no Peru. Quem avisou foi a Interpol, né? Autoridades do Peru comunicaram à Interpol e a Interpol, por já vai dar início ao processo de extradição dessas pessoas. São 4 bolsonaristas, sendo que desses 4, 2 deles foram condenados pelos atos golpistas, né? E um deles chegou a ser preso, inclusive, que é este que está na foto. Ele se identifica nas redes sociais, ficou até famoso de alguma maneira, como gay do Bolsonaro. O nome dele é Romário Garcia Rodrigues, ele é do Ceará, e ele se identificava como, ele se vangloriava de ser o primeiro gay a ter tomado café da manhã com o Bolsonaro, né? Já se encontrou com o ex-presidente em algumas ocasiões, e ele é apontado pela Polícia Federal como um dos líderes de acampamentos golpistas onde foram planejados os atos de 8 de janeiro. Este bolsonarista, o Romário, que se identifica como gay do Bolsonaro, ele foi preso em 2023, chegou a ficar alguns poucos meses na prisão. O ministro Alexandre de Moraes decidiu soltá-lo, colocá-lo em liberdade, sob algumas condições, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, né? O Romário, este bolsonarista, ele quebrou sua tornozeleira eletrônica, fugiu para a Argentina, foi identificado pelas autoridades argentinas e quando a Argentina expediu um mandado de prisão, ele fugiu para o Peru. E outras 3 pessoas também estão no Peru e agora vai ser dado início ao processo de extradição. Além dele, que é o Romário, estão no Peru, segundo a Interpol, Antônio Alves Pinheiro Júnior, Edilane da Silva Santos e Rosana Maciel. Essa última, Rosana Maciel, também foi condenada. Os outros 2 são investigados, mas tinham ordens de prisão contra eles, portanto, são considerados foragidos. Lembrando que mais de 30 foram identificados na Argentina e 2 foram presos até agora, desses foragidos, Azenha.
É o plano, viu, Ivan? O plano deles, ao menos especulou-se, não era sair daqui para a Argentina, ir para o Peru e ficar lá. Não, Estados Unidos. Apenas passagem em direção aos Estados Unidos, porque alguns bolsonaristas conseguiram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, fizeram postagens de lá. Um dia a gente vai fazer, inclusive, viu, Ana, um bloquinho sobre isso para trazer. Aí eles fazem postagens de lá sobre o seu suposto sucesso econômico e aí atraem os outros foragidos. Ah, vamos também. Não sei se é o caso deste jovem que aparece na foto ou dos outros, mas me parece que é este o caso, sim. E aí, ó,